O relógio corria contra Luana. Faltando poucas semanas para o Natal, o prazo final dado pelo Dr. Miguel, ela dirigia seu táxi pelas ruas chuvosas, o desespero apertando seu peito. Cada passageiro era um lembrete de sua solidão e da urgência que ninguém conhecia. Foi então que um homem elegante, de terno caro e olhar cansado, entrou no banco de trás. A corrida era longa, o silêncio pesado, até que um soluço escapou de Luana. O estranho Anderson perguntou o que havia de errado, e a taxista virgem, em um ato de puro desespero, confessou seu segredo mais profundo a ele. Esse começo já te prendeu? Deixe o seu gostei e se inscreve agora no Histórias que Prendem Você, para não perder o que vem por aí. Ah, e comente seu nome. Quem sabe ele não aparece em uma história futura. O silêncio que se seguiu à confissão de Luana foi mais ensurdecedor que a buzina irritada de um carro ao lado. Ela apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A humilhação a engolfou. O que ela tinha feito? Contar seu desespero mais íntimo, sua condição de virgem e seu prazo médico agonizante para um completo estranho, era o fundo do poço. Ela esperava que ele risse, que a chamasse de louca ou pior, que pedisse para descer do carro imediatamente. Anderson, no entanto, permaneceu em silêncio, processando. Ele era um homem acostumado a propostas de negócios, a pessoas que queriam seu dinheiro, sua influência ou seu nome. Mas aquilo era diferente. Ele olhou para o reflexo dela no retrovisor. Viu as lágrimas silenciosas, traçando um caminho em seu rosto jovem. Um rosto que, apesar da angústia, tinha uma força que o intrigou. Não havia malícia ali, apenas a mais pura e aterrorizante vulnerabilidade. Por quê? Ele começou, sua voz grave e calma, cortando a tensão. Por que exatamente até o Natal? Luana fungou, tentando recompor a dignidade que já não tinha. É um prazo médico, minha única chance. Depois disso, ela engoliu em seco, incapaz de completar a frase. Minha condição não vai esperar. Anderson assentiu lentamente. A palavra virgem ecoava em sua mente, tornando a situação ainda mais delicada e, de certa forma, mais comovente. Ele, que tinha relacionamentos superficiais e conexões calculadas, estava diante de uma honestidade brutal que o desarmou. Eles chegaram ao destino, um arranha-céu imponente de vidro e aço que abrigava a sede de suas empresas. O taxímetro marcava o valor, mas Luana estava paralisada pela vergonha, incapaz de fazer a cobrança. Senhor, me desculpe, ela murmurou, limpando o rosto com as costas da mão. Não sei por que eu disse isso, é o cansaço. Quanto deu a corrida? Ele perguntou gentilmente. R$52, ela respondeu a voz fraca. Anderson estendeu algumas notas de 100. Fique com o troco. Luana olhou para o dinheiro. É muito... Eu não posso. Pode, ele disse, firme. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nela através do espelho. Uma decisão se formou em sua mente, uma decisão impulsiva, ilógica, mas que parecia pela primeira vez em anos ter um propósito real. Eu posso ajudar. Luana congelou. Ajudar como? Com dinheiro? Senhor, eu não estou pedindo esmola, eu desabafei. Não com dinheiro, disse Anderson. Quer dizer sim, com isso também. Mas não é o ponto. Eu posso ser o doador. O mundo de Luana parou de girar. Ela se virou no banco, incrédula. O quê? O senhor está brincando comigo? Meu nome é Anderson, ele disse, abrindo a porta, mas sem sair. E eu nunca falei tão sério, mas não como algo frio. Não um contrato de negócios, como uma parceria. Eu arco com todos os custos médicos, todo o tratamento, tudo o que for necessário para que você tenha sua chance. Em troca? Em troca de quê? Luana perguntou, a desconfiança substituindo o choque. Anderson deu um meio sorriso, cansado. Em troca de me deixar fazer algo que realmente importa. Vamos chamar de um investimento em uma vida. Ele tirou um cartão pessoal do bolso do paletó. Era grosso, texturizado, com apenas seu nome e um número de telefone privado. Pense, se você estiver falando sério, me ligue. Eu também estarei. Ele saiu do carro, deixando Luana em um estado de choque absoluto, o cartão pesando em sua mão trêmula como se fosse feito de chumbo. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Contou tudo para sua mãe.
Dona Sebastiana, uma mulher prática e calejada pela vida, quase caiu para trás. Minha filha, isso é loucura. Um estranho, um milionário. Isso não existe, Luana. É golpe. Ele quer se aproveitar de você, da sua inocência. Mãe, ele nem sabe como eu sou direito. Estava no banco de trás, no escuro. Defendeu Luana, embora a mesma dúvida a corroesse. E que golpe? Ele não me pediu nada, ele me deu dinheiro, ele parecia decente, mãe. O olhar dele era gentil. Gentileza não paga médico, minha filha, Sebastiana disse, mais suave agora, vendo o desespero nos olhos da filha. Mas ele disse que pagaria. Luana se agarrou àquela esperança. Mãe, o Dr. Miguel foi claro. A minha condição está avançando. É agora ou nunca. O que eu tenho a perder? Dona Sebastiana abraçou a filha com força. Ela sabia da urgência. Sabia da doença que ameaçava tirar de Luana o sonho de ser mãe para sempre. Se você for fazer isso, temos que ter cuidado. Muito cuidado. Com o coração batendo na garganta, Luana ligou no dia seguinte. Anderson atendeu no segundo toque. Eu esperava sua ligação, ele disse, com uma calma que a tranquilizou. Ele não a convidou para um jantar luxuoso ou para seu escritório intimidador. Ele marcou o encontro na clínica do Dr. Miguel. Quando Luana chegou, ele já estava lá, vestindo um suéter de cachemira e calças de linho que, embora casuais, pareciam custar mais do que o táxi dela. Ele parecia deslocado na modesta sala de espera, mas cumprimentou-a com um respeito que a fez relaxar 1 milímetro. Dr. Miguel, este é Anderson. Luana apresentou, sentindo-se uma tola. Ele se ofereceu para ser o doador. Dr. Miguel, um homem de seus 45 anos, com olhos compassivos, olhou de Luana para Anderson, visivelmente surpreso, mas mantendo o profissionalismo. Senhor Anderson, disse o médico, o senhor entende o que isso implica? Eu entendo que o tempo da Luana é curto, respondeu Anderson direto ao ponto. Doutor, eu quero financiar todo o processo. Inseminação, tratamento hormonal, o que for preciso. Quero que comece imediatamente. Pode mandar todos os custos para o meu assistente. Mas antes de tudo, preciso que o senhor me explique exatamente qual é a condição dela e quais são os riscos. Naquela sala, doutor. Miguel finalmente nomeou a doença de Luana. Uma forma rara de insuficiência ovariana prematura, agressiva e acelerada por um fator genético. Seus ovários estavam envelhecendo a uma velocidade alarmante. O Natal não era um capricho. Era a janela final estimada pelo médico antes da falência total. Anderson ouviu tudo sem piscar. Ele fez perguntas pertinentes, não sobre garantias, mas sobre a saúde de Luana. Ao saírem, a parceria estava selada. Os exames começariam no dia seguinte. No corredor da clínica, a realidade caiu sobre Luana. Anderson, por quê? Por que você está fazendo isso? Você é um milionário. Você poderia ter filhos de qualquer maneira. Anderson parou e olhou para ela. Havia uma sombra em seu olhar que ela não tinha visto no táxi. Eu tenho tudo, Luana, mas não tenho ninguém. Tive um casamento que foi um desastre de negócios. Minha família se resume à minha irmã. Talvez eu também queira deixar algo no mundo que não seja um prédio ou uma ação na bolsa. Você foi honesta comigo. Eu serei honesto com você. Eu não quero um herdeiro. Eu quero ajudar a criar uma vida. O nervosismo entre eles era palpável. Não era romântico, não ainda. Era estranho, tenso, mas carregado de uma ternura inesperada. No ponto de táxi, dias depois, Luana tentou explicar a situação para sua melhor amiga, Bianca. Amiga, você tá louca! Bianca gritou, fazendo os outros taxistas olharem. Um milionário vai te dar um filho de presente de Natal? Isso é roteiro de novela das 9 e ele é bonito? Porque se for feio, a gente já sabe o motivo. Luana corou furiosamente. Ele é bonito, Bi. Mas não é sobre isso. É um acordo. É respeitoso. Respeitoso. Bianca estreitou os olhos. Sei. E essa sua parceria envolve o quê? Jantares? Porque se ele te chamar para jantar, você vai. E compra uma roupa decente, pelo amor de Deus. Naquela noite, o telefone de Luana tocou. Era Anderson. Ela atendeu, o coração disparado. Alô? Luana, como você está se sentindo? O médico disse que o início dos hormônios poderia ser
Difícil. Ele não estava ligando para cobrar nada. Ele estava ligando para saber dela. Estou bem, ela mentiu, embora sentisse o corpo dolorido. Um pouco cansada só. Você não deveria estar dirigindo tanto. O estresse não vai ajudar. Eu insisto que você faça uma pausa. Eu vou cobrir todos os seus custos de vida. Eu posso trabalhar, Anderson, disse ela, o orgulho falando mais alto. Eu não sou um projeto de caridade. Houve um silêncio do outro lado. Eu sei que não, ele disse, a voz mais suave. Eu só me preocupo com o nosso investimento. Descanse, por favor. Amanhã temos os exames de compatibilidade. Ela desligou, o corpo tremendo. Era tudo clínico, tudo médico. Mas a voz dele preocupada, e o fato de que ele, um estranho, estava agora no centro do seu sonho mais íntimo, faziam Luana sentir um misto de medo e algo perigosamente parecido com esperança. A parceria havia começado, e os mundos opostos estavam prestes a colidir. O processo médico foi avassalador. Uma rotina de exames de sangue, injeções hormonais e ultrassons na clínica modesta do Dr. Miguel. Anderson cumpriu sua palavra. Ele não apenas pagava por tudo com uma eficiência discreta. Seu assistente, Manuel, resolvia tudo antes mesmo que Luana visse uma fatura. Mas ele também estava presente. Não em todos os exames, mas nas consultas cruciais. Ele sentava ao lado dela, em silêncio, ouvindo as explicações técnicas do Dr. Miguel, fazendo perguntas que demonstravam um profundo entendimento do processo. Luana, por sua vez, tentava manter a distância. Era um acordo, uma parceria. Mas era impossível ignorar a gentileza dele. Ele sempre trazia um copo de água para ela depois que tiravam seu sangue, ou um chocolate quente em uma manhã particularmente fria. Eram gestos pequenos, mas que abriam fissuras em sua armadura de autoproteção. Ela continuava trabalhando no táxi, contra a vontade dele, mas reduziu drasticamente as horas. Você é teimosa, ele disse um dia, encontrando-a no ponto de táxi depois de uma consulta. Ele estava em seu carro de luxo, um sedã preto que brilhava tanto que parecia sugar a luz ao redor. Eu preciso me sentir útil, ela respondeu encostada na porta do seu táxi. Um modelo antigo, mas bem cuidado. Não posso ficar em casa esperando. Eu entendo, ele disse, surpreendendo-a. Mas hoje à noite você não vai dirigir. Eu tenho um evento, e eu gostaria que você fosse comigo. O coração de Luana despencou. Um evento? Que tipo de evento? Anderson, eu não tenho roupa para onde quer que você vá. É um jantar de gala beneficente. E não se preocupe com a roupa, eu resolvi isso. 2 horas depois, uma equipe de profissionais de beleza invadiu o pequeno apartamento que ela dividia com Dona Sebastiana. Trouxeram um vestido de seda verde esmeralda que parecia ter sido costurado para ela e sapatos que, provavelmente, valiam mais que seu carro. Dona Sebastiana observava de boca aberta, os olhos marejados. Minha filha, você parece uma princesa. Ela sussurrou quando Luana estava pronta. Luana se olhou no espelho. Ela não se reconheceu. O cabelo, normalmente preso em um rabo de cavalo prático, estava solto em ondas suaves. A maquiagem era sutil, mas realçava seus olhos castanhos. Ela estava bonita, realmente bonita. Anderson a buscou. Quando ele a viu, seus olhos se arregalaram visivelmente. Ele, que sempre parecia tão controlado, perdeu o fôlego por um segundo. Ele estava impecável em um smoking preto. Ele estendeu o braço. Você está deslumbrante, Luana. A ternura em sua voz a fez corar. A sensualidade da situação era sutil, mas inegável. A mão dela em seu braço, o cheiro suave do perfume dele, a eletricidade silenciosa entre eles. Durante o trajeto, ele explicou. Quero que as pessoas se acostumem a nos ver juntos. Será mais fácil quando a gravidez for anunciada. Era lógico, prático, mas não parecia prático quando ele colocou a mão sobre a dela no carro. O salão de baile era um mundo à parte. Lustres de cristal derramavam luz dourada sobre pessoas que pareciam saídas de capas de revista. Luana se sentiu exatamente como se esperava. Um peixe fora d'água. Ela apertou o braço de Anderson, seu único ponto de apoio naquele mar de riqueza e poder. Relaxe, ele sussurrou em seu ouvido, a voz quente causando um arrepio em sua nuca. Você está mais bonita que qualquer pessoa aqui.
Ele a apresentou com uma simplicidade desconcertante. Esta é Luana. Não minha namorada, não minha acompanhante. Apenas Luana. Mas a forma como ele a segurava pela cintura, com uma posse gentil, dizia mais do que qualquer título. Eles estavam pegando taças de champanhe, água com gás para ela, por insistência dele e do médico, quando uma mulher alta, loira e escultural se aproximou. Ela usava um vestido vermelho tão justo que parecia pintado em seu corpo. Seus olhos, de um azul gelado, avaliaram Luana de cima a baixo com um desprezo mal disfarçado. Andy, querido, você sumiu, ela disse, a voz sedosa, ignorando Luana completamente e dando um beijo no rosto de Anderson, demorando-se mais do que o necessário. Isadora, Anderson respondeu, o tom visivelmente mais frio. Sua mão na cintura de Luana apertou-se levemente. Esta é Luana. Isadora finalmente se dignou a olhar para Luana. Um sorriso venenoso curvou seus lábios vermelhos. Ah, a nova aquisição? Luana é minha convidada, disse Anderson, a voz cortante. Claro. Isadora riu como se compartilhassem uma piada interna. Ela se inclinou para Luana como se fosse contar um segredo. Querida, um conselho. Aproveite. Luana franziu a testa. Aproveitar o quê? Isso tudo. Isadora gesticulou para o salão. Andy, ele adora um projeto de caridade. É o coração de ouro dele, mas ele se cansa rápido. Ela deu uma piscadela. Aproveite enquanto dura. Quando ele conseguir o que quer... Isadora, já chega, interrompeu Anderson, a raiva clara em sua voz. O quê? Eu só estou sendo honesta. Ela se virou para Luana novamente, o sorriso aumentando. E pelo que ouvi, ele está muito interessado no seu... projeto. Um herdeiro, talvez. Ouvi dizer que você está com pressa. O sangue sumiu do rosto de Luana. Como ela sabia? Quando ele conseguir o herdeiro, você volta para o táxi, queridinha. É assim que funciona. Antes que Luana pudesse reagir ou Anderson intervir mais, Isadora se virou e se misturou à multidão, deixando sua peçonha flutuando no ar. Luana tremia. Herdeiro, projeto de caridade? Anderson, do que ela está falando? Ela não está falando nada, disse Anderson furioso. Ele a puxou suavemente para um canto mais tranquilo, longe dos olhares curiosos. Isadora é minha ex-noiva. Nosso rompimento foi complicado. Ela está tentando te atingir para me atingir. Mas ela sabia sobre a gravidez, sobre a pressa. Meu assistente, Manuel, deve ter comentado algo com o dela sobre minha agenda médica. É um mundo pequeno e fofoqueiro. Luana, olhe para mim. Ele segurou seu rosto entre as mãos, forçando-a a encará-lo. Seus polegares acariciavam suas bochechas. O gesto era íntimo, protetor. O que eu te disse naquele dia é a verdade. Isso é sobre nós, sobre uma vida. Não é um projeto. E você não é uma caridade. Você entende? Ela queria acreditar, desesperadamente. Ela assentiu, mas a semente da desconfiança havia sido plantada. A palavra herdeiro ecoava, manchando a pureza de seu sonho. A palavra táxi a lembrava de onde ela veio e para onde, segundo Isadora, ela voltaria. O resto da noite foi um borrão. Anderson não a deixou sozinha por um segundo. Ele a apresentou à sua irmã, Letícia, uma mulher calorosa e com olhos gentis, muito parecida com ele, que estava com o marido e o filho pequeno. Letícia abraçou Luana com uma hospitalidade genuína. Então você é a Luana. Meu irmão não para de falar de você, disse Letícia, com um sorriso cúmplice que fez Luana corar. É tão bom vê-lo sorrir assim. Isso acalmou um pouco o coração de Luana. A família dele sabia dela. Isso era bom, certo? No carro, voltando para casa, o silêncio era pesado, mas não desconfortável. Eu sinto muito por hoje à noite, ele disse finalmente, parando o carro em frente ao prédio simples dela. Isadora foi imperdoável. Está tudo bem, ela mentiu. Eu não sou feita de açúcar. Estou acostumada com pessoas rudes no táxi. Ele riu suavemente. Eu duvido que alguém como ela já tenha entrado no seu táxi. Eles ficaram em silêncio. A luz laranja do poste iluminava o interior do carro. Luana podia ver a textura de sua pele, uma pequena cicatriz acima de sua sobrancelha. Ele era tão real, tão perto. Anderson, ela começou nervosa. O que ela disse sobre um herdeiro? Ele se virou para ela.
o rosto sério. Luana, minha empresa vale bilhões. Eu não preciso de um herdeiro. Se eu quisesse poderia ter feito um acordo de negócios com qualquer mulher daquele salão. Eu não fiz. Eu escolhi fazer isso com você, porque você foi real, porque você não me pediu nada. Ele se inclinou. Luana prendeu a respiração. Ela pensou que ele ia beijá-la. Seu coração batia tão forte que doía. Ela podia sentir o calor que emanava dele, mas ele parou, a centímetros de seus lábios. Ele apenas olhou em seus olhos, uma busca silenciosa. Descanse, ele sussurrou, a voz rouca. Amanhã é um grande dia, o Dr. Miguel ligou. A primeira tentativa de inseminação está marcada. Ele se afastou. Luana saiu do carro, as pernas bambas. Ela subiu para seu apartamento, a semente da dúvida de Isadora lutando contra a semente de esperança que Anderson havia acabado de regar. E no dia seguinte, no consultório estéril do Dr. Miguel, a semente literal, a chance de Emily, foi plantada. As 2 semanas seguintes à inseminação foram as mais longas da vida de Luana. O Dr. Miguel havia sido claro. Agora é esperar. Tente relaxar, sem estresse. Era como pedir a alguém para não pensar em um elefante rosa. Cada pontada, cada segundo de cansaço, cada ausência de sintoma era analisada por Luana até a exaustão. O relógio avançava implacavelmente em direção ao Natal, e aquela pequena semente de esperança plantada nela era tudo o que ela tinha. Anderson, percebendo sua ansiedade, tornou-se uma presença constante, embora de uma forma que respeitava o espaço dela. Ele não aparecia sem avisar, mas os recados eram diários. Como você está se sentindo hoje? Ele mandava pela manhã. Não se esqueça de almoçar. Pedi para entregarem algo saudável para você e sua mãe. Chegava na hora do almoço, seguido por uma entrega de restaurante que Dona Sebastiana olhava com olhos arregalados. Esse homem está tentando te comprar pela barriga, menina, brincou Dona Sebastiana, embora seus olhos estivessem suaves. Ele parece atencioso. Ele está protegendo o investimento dele, mãe. Luana respondeu mais ríspida do que pretendia, as palavras de Isadora ainda ecoando em sua mente. Investimento? Luana, eu vi o jeito que ele olhou para você na clínica. Homens como ele não perdem tempo com investimentos, que eles podem simplesmente pagar. Há algo mais ali. Luana não sabia em que acreditar. Quando estava sozinha, ela repassava o jantar de gala. A raiva dele ao defender Isadora. A ternura com que ele a apresentou à irmã. E depois a voz rouca dele dizendo, descanse. Mas a dúvida era um veneno persistente. Bianca, sua amiga taxista, era mais direta. Amiga, pelo amor de Deus, o homem é um gato, milionário, e está te tratando como uma rainha porque você vai ter um filho dele? Deixa de ser boba. Isso não é um problema, é uma solução. Se ele quiser te dar um pagamento final, aceite e compre uma cobertura em Copacabana. Não é sobre dinheiro, Bianca, Luana protestava. Não, então é sobre o quê? Você está gostando dele, não é? A pergunta atingiu Luana como um soco. Ela estava se apaixonando pelo homem que era, tecnicamente apenas seu doador? A ideia a aterrorizava. O dia do exame de sangue chegou. Luana foi sozinha. Ela não queria a pressão do olhar de Anderson caso o resultado fosse negativo. Ela passou a tarde inteira dirigindo seu táxi, o celular no silencioso, com medo de que tocasse. Quando finalmente criou coragem e parou o carro em uma rua tranquila, ela viu a chamada perdida do Dr. Miguel. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguiu retornar a ligação. Doutor? Luana! A voz do Dr. Miguel era calma, profissional. Parabéns. O exame beta-HCG deu positivo. Você está grávida. O mundo de Luana ficou mudo. As lágrimas que ela segurava há semanas finalmente vieram. Um dilúvio de alívio, alegria e um medo avassalador. Ela conseguiu. Ela seria mãe. O prazo de Natal. Ela havia vencido. Sua primeira ligação foi para sua mãe, que gritou de alegria do outro lado da linha. Sua segunda, e mais difícil, foi para Anderson. Ele atendeu no primeiro toque. Luana? Aconteceu alguma coisa? Eu tenho notícias. Ela gaguejou, incapaz de formular a frase. O Dr. Miguel ligou. Houve um silêncio pesado. E... deu positivo, Anderson. Eu estou grávida. O silêncio do outro lado se esticou por 1, 2, 3 segundos.
Luana prendeu a respiração. Ele está desapontado? Ele mudou de ideia? Onde você está? Ele perguntou, a voz estranhamente contida. No táxi, perto do centro. Fique aí. Estou a 5 minutos. Ele desligou. Luana entrou em pânico. Ele parecia frio. Isadora estava certa. Agora que ele tinha o que queria, o projeto estava em andamento, a gentileza acabaria. O sedã preto dele parou bruscamente ao lado do táxi dela. Anderson saiu do carro, o rosto uma máscara indecifrável. Ele abriu a porta do táxi. Sai do carro, Luana. O quê? Por quê? Você não vai dirigir nesse estado, venha. Ela obedeceu, as pernas fracas. Assim que ela ficou de pé na calçada, ele a segurou pelos ombros. Ele olhou para ela, e a máscara de controle que ele sempre usava se quebrou. Um sorriso lento, mas absolutamente radiante, tomou conta de seu rosto. Havia lágrimas brilhando nos cantos de seus olhos. Você está grávida, ele sussurrou, como se testasse a realidade da palavra. Sim, ela sussurrou de volta. E então, para o completo choque de Luana, Anderson a puxou para um abraço apertado, levantando-a levemente do chão. Ele a girou, rindo. Uma risada genuína, alta e cheia de pura alegria. Nós conseguimos, ele disse, colocando-a no chão, mas mantendo-a em seus braços. Nós conseguimos, Luana. Ele encostou a testa na dela, as mãos em sua cintura. A alegria dele era palpável. Era tão genuína que dissipou todas as dúvidas que Isadora havia plantado. Um homem fingindo não riria daquele jeito. Um homem fazendo um acordo frio não choraria de felicidade na calçada. Você está bem? Está sentindo alguma coisa? Tontura? Fome? Ele disparou, agora no modo protetor. Estou só. Feliz. Ela admitiu, rindo por entre as lágrimas. O relacionamento deles mudou naquele dia. A parceria fria deu lugar a uma cumplicidade quente. Anderson insistiu que ela parasse de dirigir o táxi, e desta vez, ela não discutiu. Ele a mudou junto com Dona Sebastiana para um apartamento confortável e seguro perto da clínica, para facilitar as consultas, ele disse. Mas a verdade é que ele a queria por perto. As primeiras semanas de gravidez trouxeram os temidos enjoos matinais, que no caso de Luana, eram vespertinos. E foi ali que ela viu um lado de Anderson que a desarmou completamente. Ele aparecia no apartamento com chás de gengibre, biscoitos de água e sal, e uma paciência infinita. Em uma noite particularmente ruim, ela estava ajoelhada no chão do banheiro, sentindo-se miserável quando ele apareceu. Ele se ajoelhou atrás dela, pegou seu cabelo e o segurou para longe de seu rosto, enquanto passava um pano úmido em sua nuca. Está tudo bem, eu estou aqui, ele murmurava. Quando ela terminou exausta, ele a limpou e a carregou nos braços até a cama. Ele a cobriu e sentou-se ao lado dela, simplesmente segurando sua mão até ela adormecer. Aquele toque, aquela ternura, não era um contrato, era carinho. Luana estava se apaixonando por ele, rápida e irrevogavelmente. Algumas semanas depois, Anderson anunciou que precisava fazer uma viagem de negócios inadiável. Manuel tentou remarcar, mas é impossível. Serão apenas 3 dias, ele explicou, a preocupação clara em seu rosto. Eu não quero te deixar sozinha. Fique na minha casa. Minha governanta, Clara, cuidará de você. Por favor, Luana, eu ficarei mais tranquilo. Ela concordou. A mansão dele era silenciosa e parecia grande demais, mas era confortável. No segundo dia de sua ausência, Anderson ligou. Luana, querida, desculpe te pedir isso. Eu sei que você está descansando, mas Manuel precisa de uma informação urgente para fechar o negócio aqui. Há um arquivo na primeira gaveta da minha mesa no escritório. É uma pasta vermelha com a etiqueta Projeto Fênix. Você poderia apenas ler o valor total na última página para mim? Manuel está na outra linha. Claro, Anderson. Sem problemas. Ela se sentiu importante, confiável. Ela foi até o escritório imponente. Era um cômodo vasto, com paredes forradas de livros. Ela abriu a primeira gaveta. Lá estava a pasta vermelha Projeto Fênix. Mas ao lado dela havia outra pasta. Uma pasta cinza de aparência comum, mas com uma etiqueta que fez seu sangue gelar. Acordo de Gestação LS. Suas iniciais. Luana Silva. O que era aquilo?
Ele nunca tinha mencionado um acordo de gestação. Ele disse que era uma parceria. O veneno de Isadora voltou com força total. Ele adora um projeto de caridade. Quando ele conseguir o herdeiro, com o coração batendo na garganta, ela puxou a pasta cinza. O telefone em sua mão, com Anderson esperando na linha, foi esquecido. Ela abriu. Eram documentos legais, frios, impessoais. Um rascunho de acordo de confidencialidade e compensação. Ela leu as cláusulas, os olhos se arregalando de horror a cada frase. A parte B, LS. Concorda em manter sigilo absoluto sobre a natureza da concepção. A parte A, Anderson, arcará com todos os custos, mais uma compensação final no valor de 5.000 reais, ex 5 milhões de reais, a ser paga mediante a entrega da criança saudável. Mediante o recebimento da compensação, a parte B renuncia voluntária e irrevogavelmente a todo e qualquer direito de guarda ou visitação, entregando a custódia total e irrestrita à parte A. O ar saiu de seus pulmões. Entrega da criança. Compensação final. Era um contrato de compra, uma transação fria e calculada. Ela folheou os papéis, as lágrimas cegando sua visão, até encontrar a última página. Era uma cópia de e-mail, grampeada ao contrato de Isadora para Anderson. De Isadora Neves para Anderson Costa. Assunto: rascunho, acordo LS. Andy, querido, conforme falamos, segue o rascunho do acordo para a taxista. É o modelo padrão que usamos para o acordo de sigilo dos executivos, apenas adaptado. É blindado. Ela não terá como contestar a guarda depois. 5 milhões devem ser mais do que suficientes para ela voltar feliz para o táxi dela. Boa sorte com seu herdeiro. Beijos, Isa. Tudo era uma farsa. A alegria dele, a risada na calçada, o cuidado durante os enjoos. Era tudo uma atuação meticulosa para garantir que seu investimento fosse protegido. Ele e Isadora estavam juntos nisso. O telefone ainda estava em sua mão, mudo. Luana, você achou? A voz de Anderson soou distante. Ela olhou para os papéis, para aquela mansão que agora parecia uma prisão de luxo. Ela segurou sua barriga, onde seu filho, o produto dele, estava crescendo. O coração de Luana, que ela havia entregue tão facilmente, se partiu em 1000 pedaços. O silêncio na linha era ensurdecedor. Do outro lado do mundo, em um quarto de hotel luxuoso, Anderson franziu a testa para o telefone. Luana, você achou? Está tudo bem? A preocupação em sua voz era instantânea. O silêncio dela era errado, pesado. Luana, o que foi? O que aconteceu? Quando a voz dela finalmente veio, era um sussurro oco, tão frágil que ele mal a reconheceu. Eu achei, Anderson. Achei o acordo LS. Acordo? Que acordo, Luana? Ele se sentou na cama, o pânico começando a subir por sua espinha. Do que você está falando? Eu pedi o projeto Fênix, a pasta vermelha. 5 milhões, ela sussurrou, e a palavra saiu rasgada, cheia de uma dor que o atingiu fisicamente. É o meu preço. O preço do meu filho, mediante a entrega da criança. O quê? Anderson pulou da cama, o sangue gelando. Luana, isso é um absurdo. Eu não sei do que você está falando. Isso é loucura. Onde você viu isso? Na sua gaveta. A voz dela quebrou em um soluço de pura agonia. Estava ao lado da outra pasta, junto com o e-mail da Isadora. Boa sorte com seu herdeiro, para ela voltar feliz para o táxi dela. Era tudo verdade, não era? Ele agora entendia. Isadora, aquela víbora, ela tinha feito algo. Luana, me escute! Ele gritou, mas era tarde demais. A semente plantada no baile de gala, agora regada com aquela prova, havia florescido em uma certeza venenosa. A sua gentileza, ela continuou, a voz embargada pelas lágrimas. Você segurando meu cabelo enquanto eu passava mal. Você me trazendo para esta casa. Era tudo para proteger o seu produto? Para garantir que o seu herdeiro chegasse bem? Não. Pelo amor de Deus, Luana, não. Isadora armou isso. Ela é uma mentirosa. Eu jamais faria um acordo desses. Eu não preciso de um herdeiro. Eu quero você. Mas suas palavras se perderam. Para Luana, cega pela prova e pela insegurança crônica de seu mundo,
a negação desesperada dele soava como a última e mais cruel das mentiras. O milionário pego em sua própria armadilha. Não minta mais, ela chorou, o coração se desfazendo em pó. Por favor, não torne isso pior. Luana, não desligue. Eu estou voltando, me espere. Nós precisamos conversar. Ela olhou para os papéis sobre a mesa de mogno polido. A prova irrefutável de que ela era apenas um projeto de caridade, uma incubadora de aluguel. A taxista virgem que caiu no conto do milionário. Ela desligou o telefone. Por um momento, ela ficou imóvel. O silêncio da mansão era opressor. Ela não podia respirar naquele ar. Cada objeto de luxo ao seu redor parecia zombar dela. Ela correu para o quarto de hóspedes onde estava instalada. As roupas confortáveis que ele havia comprado para ela, o vestido verde esmeralda pendurado no armário, tudo parecia o pagamento adiantado por seus serviços. Com uma fúria silenciosa, ela arrancou as roupas de grávida confortáveis e vestiu o único jeans e camiseta que eram seus quando chegou. Ela calçou seus tênis velhos. Abriu sua bolsa e tirou a carteira. Havia uma quantia considerável de dinheiro ali, que ele havia insistido que ela mantivesse para pequenas despesas. Com as mãos tremendo de raiva e dor, ela pegou cada nota e jogou tudo sobre a cama. Ela não levaria um centavo. Ela não era uma mercadoria. Ela correu pelos corredores vastos, passando pela governanta, Clara, que estava na sala. Dona Luana, a senhora está bem? Parece pálida. Eu só preciso de ar, Luana conseguiu dizer, a garganta fechada. Ela abriu a porta da frente e correu. Correu sem olhar para trás, descendo a rua arborizada daquele bairro de luxo, suas mãos protegendo instintivamente a pequena vida em seu ventre. A ironia era brutal. Ela estava fugindo com a única coisa que ele realmente queria, a única coisa que ele acreditava ter comprado. Ela não voltou para o apartamento que ele alugara. Era outra gaiola dourada. Ela pegou o primeiro táxi que passou, o motorista a olhando com estranheza. Para onde, moça? A senhora está bem? Rodoviária, ela ofegou. Por favor, o mais rápido que puder. Na rodoviária, ela usou o pouco dinheiro que tinha em sua conta bancária, o dinheiro suado do seu táxi, para comprar 2 passagens só de ida para o lugar mais remoto que pôde pensar, onde ela sabia que sua mãe tinha parentes distantes. Um lugar onde nenhum milionário a encontraria. Ela ligou para sua mãe. Mãe, arrume uma mala. Rápido. Só o essencial. Eu estou indo te buscar. Nós vamos embora. Agora. Dona Sebastiana, ouvindo o pânico na voz da filha, não discutiu. Em menos de 1 hora, Luana pegou a mãe e juntas entraram em um ônibus, desaparecendo na noite. Anderson chegou ao Brasil 18 horas depois, parecendo um fantasma. A viagem foi uma tortura de ligações não atendidas e cenários aterrorizantes. Ele invadiu sua própria casa, gritando o nome dela. Luana! O silêncio o recebeu. Clara, a governanta, aproximou-se com cautela. Senhor Anderson, ela saiu ontem e não voltou. O dinheiro que o senhor deixou está no quarto. Ela não levou nada. Aquelas palavras, não levou nada, o atingiram mais forte do que um soco. Ele correu para o escritório e lá estava, a pasta cinza, aberta sobre sua mesa, a armadilha perfeita. Ele pegou os papéis, suas mãos tremendo de uma raiva tão fria que o assustou. Ele leu o contrato absurdo e o e-mail grampeado de Isadora, para ela voltar feliz para o táxi dela. Ele amassou os papéis com um rugido de fúria, varrendo tudo da sua mesa. Livros, monitores, tudo voou pelo chão. Ele destruiu o próprio escritório em um acesso de dor e frustração. Isadora não só o havia humilhado, ela havia tirado dele a única coisa pura que ele havia encontrado em anos. Ele desabou na cadeira, a cabeça entre as mãos. Ele não estava devastado por ter perdido um herdeiro. Estava devastado porque havia perdido Luana e o filho deles. A família que, por um breve e maravilhoso momento, ele acreditou que poderia ter. A busca começou imediatamente, implacavelmente. Ele contratou os melhores investigadores particulares do país. Manuel, seu assistente leal, coordenava tudo, chocado com a crueldade da armação. Eu a quero encontrada, Manuel. Eu não me importo com o preço. Verifique cada rodoviária, cada hospital, cada parente que ela possa ter. Mas Luana e Dona Sebastiana haviam desaparecido. O apartamento alugado estava vazio. O antigo táxi de Luana
havia sido vendido por uma ninharia, pago em dinheiro. A conta bancária dela foi esvaziada e fechada. Anderson foi pessoalmente ao ponto de táxi. Bianca o recebeu com os olhos fuzilando o ódio. "O que você fez com ela, seu desgraçado?" Ela gritou, atraindo a atenção de todos. "Ela sumiu. A mãe dela também. Se você machucou um fio de cabelo da Luana..." "Eu nunca a machucaria", Anderson disse, a voz rouca de exaustão. Ela entendeu tudo errado. Uma armação. "Bianca, por favor, se você sabe onde ela está, me diga. A gravidez dela, a condição dela. Ela precisa de acompanhamento médico." Bianca o encarou, vendo o desespero genuíno em seus olhos. Mas sua lealdade a Luana era maior. "Eu não sei de nada", ela mentiu, virando as costas. "E se soubesse, não diria a você. Deixe ela em paz." As semanas se arrastaram. Outubro se foi. Novembro chegou, trazendo consigo o calor e a proximidade do fim do ano. Anderson tornou-se uma sombra. Ele mal comia, não dormia. Seu império estava parado, seu mundo reduzido à busca por Luana. Ele confrontou Isadora em um evento público. Ele a encurralou, os olhos queimando. "O que você fez?" Isadora, vendo a fúria e a dor nele, manteve sua fachada de sofisticação. Mas havia um brilho de triunfo em seus olhos. "Andy, querido, eu não sei do que você está falando. Deve ser o estresse. Você parece péssimo." Ele sabia que ela negara, mas a guerra estava declarada. Ele só não tinha provas concretas. Ainda. Dezembro começou. O Natal se aproximava. O prazo. A data provável do parto. O desespero de Anderson tornou-se palpável. Ela estava lá fora, sozinha, grávida, sem dinheiro e com uma condição médica que poderia complicar tudo. Ele olhava para o calendário, cada dia marcado sendo uma facada em seu peito. Ele tinha que encontrá-la. O tempo estava acabando. Os meses de fuga foram um borrão de medo e sobrevivência. Luana e Dona Sebastiana se estabeleceram em uma pequena casa alugada, no interior do sertão, na cidade onde uma prima distante de Sebastiana morava. Era um lugar poeirento, quente e tão remoto que parecia pertencer a outro século. O dinheiro do táxi acabou rapidamente. Luana conseguiu um emprego costurando em casa e Dona Sebastiana fazia salgados para vender na feira. Elas viviam com o mínimo, mas estavam juntas. O acompanhamento médico de Luana era feito em um posto de saúde local, por um médico de família bem intencionado, mas sem recursos. A cada consulta, o coração de Luana apertava. Ela estava fazendo tudo errado. Aquele bebê, sua pequena Emily, merecia mais. Ela merecia o conforto e a segurança que ela, por orgulho e medo, havia jogado fora. A lembrança do contrato na gaveta de Anderson ainda a feria, mas a lembrança da ternura dele a confundia. Chegou a noite de 24 de dezembro. A cidadezinha estava silenciosa. O calor da véspera de Natal era opressor. Não havia neve, nem luzes piscando, apenas o som dos grilos e o cheiro de poeira. Luana e a mãe prepararam uma ceia simples: arroz, frango assado e uma salada de batatas. Luana se levantou para pegar um copo de água, a barriga imensa pesando. Foi quando sentiu. Não foi uma contração suave, um aviso. Foi uma dor aguda, violenta, como uma facada em seu abdômen. Ela gritou e olhou para baixo. Um fluxo escuro de sangue começou a manchar seu vestido simples e a escorrer por suas pernas. "Mãe!" ela gritou, o pânico tomando conta de sua voz. Dona Sebastiana correu da cozinha e parou, petrificada pelo horror da cena. "Não, não, ainda não é a hora. Minha filha. Está doendo, mãe, está doendo muito. E o sangue..." Luana começou a chorar, o terror paralisando-a. "A Emily. Mãe, salva a minha filha." O desespero quebrou a paralisia de Dona Sebastiana. Elas correram para o hospital local, um prédio baixo com pintura descascada e um cheiro de desinfetante. A sala de emergência era um corredor com 3 macas. O médico de plantão, um jovem recém-formado, examinou Luana e seu rosto ficou pálido. "É um descolamento de placenta", ele disse a voz tensa. "Ela está com uma hemorragia grave e a pressão dela está subindo perigosamente. Faça uma cesárea, tire o bebê",
implorou Dona Sebastiana. Não temos estrutura para isso aqui, o médico disse exasperado. Não temos um banco de sangue compatível, não temos UTI neonatal. Se eu abrir ela aqui, as duas podem... Ele não terminou a frase. Luana ouviu tudo, a névoa da dor se misturando ao pânico. Aquele médico, ele não podia salvá-las. Aquele hospital era onde seu bebê morreria. Tudo pelo que ela lutou, todo o seu orgulho, toda a sua dor, tudo se dissolveu em um único e avassalador instinto: salvar sua filha. O contrato não importava. A humilhação não importava. Isadora não importava. Havia apenas uma pessoa no mundo que poderia impedir aquela tragédia. Ela agarrou o braço da mãe, os olhos selvagens de desespero. Meu celular, rápido, na minha bolsa! Dona Sebastiana, chorando, entregou o aparelho antigo. Os dedos de Luana, trêmulos e escorregadios de suor, discaram o número que ela jamais esquecera. O número que ela repassava em sua mente todas as noites antes de dormir. A quilômetros de distância, Anderson estava sentado na escuridão de seu escritório. Era noite de Natal e sua mansão estava fria e vazia. Ele havia mandado todos os empregados para casa. Sobre a mesa, relatórios de investigadores, fotos de rodoviárias e um mapa do Brasil. Ele olhava para o telefone, rezando para um Deus em que não tinha certeza se acreditava. Onde você está, Luana? É hoje? É perto de hoje. O telefone vibrou. Número privado. Seu coração parou. Ele atendeu, a mão tremendo. Alô? Sua voz era um sussurro rouco. Anderson, foi um gemido, um soluço, mas era ela. Era a voz dela. Ele se levantou de um salto, o corpo inteiro vibrando. Luana! Luana, pelo amor de Deus, onde você está? Você está bem? Não! Ela soluçou do outro lado, a dor clara em sua voz. Eu estou no hospital. Estou em trabalho de parto, mas... Está tudo errado, Anderson. Tem sangue. Muito sangue. Eu acho que estou perdendo ela. A nossa filha. Ele ouviu os gritos abafados de Dona Sebastiana ao fundo. Luana, se acalme. Onde você está? Me diga a cidade. Agora! Ele rugiu, não de raiva, mas de puro comando. Ele já estava no outro telefone, ligando para o piloto do seu jato particular. Ela disse o nome da cidadezinha esquecida. O hospital aqui. Eles não podem. Eles não têm. Sua voz falhou. Anderson, me perdoe. Eu fui tão tola. Salve ela. Por favor, não se importe comigo. Salve a Emily. Não fale isso, ele gritou. Eu estou indo buscar vocês duas. Vá para o hospital, não importa quão pequeno seja. Diga a eles para te estabilizarem. Eu estou mandando ajuda. Eu estou a caminho, Luana. Você me ouviu? Aguente firme. Ele desligou e sua operação, que estava em espera há meses, entrou em ação. Em 5 minutos, ele estava no ar em seu helicóptero, a caminho do aeroporto. Em 15, seu jato estava rasgando o céu noturno. Ao mesmo tempo, ele despachou uma UTI aérea, a melhor equipe de resgate do país para a pequena cidade. Eu quero a melhor equipe neonatal do Hospital Sírio-Libanês pronta para quando eu pousar. Preparem a suíte de maternidade, todas elas. Ele ordenou a Manuel pelo telefone de satélite. De volta ao hospital modesto, o tempo estava se esgotando. Luana estava ficando mais pálida, seus lábios azulados. O jovem médico estava fazendo o possível para repor o fluido, mas era uma batalha perdida. Eu não posso mais esperar, ele disse para Dona Sebastiana. Vou ter que arriscar a cirurgia. Não, gritou Dona Sebastiana. Ele disse para esperar. Ele está vindo. Ele quem? O Papai Noel? O médico disse, cansado. Não há milagres aqui, senhora. E então o som começou. Um ruído baixo que cresceu para um trovão ensurdecedor. As janelas do pequeno hospital vibraram. O médico correu para a janela e olhou para cima, incrédulo. Uma aeronave médica avançada, parecendo uma nave espacial naquele cenário, estava pousando no campo de futebol empoeirado ao lado do hospital. As portas da emergência se abriram com um estrondo. 4 paramédicos, vestidos com uniformes azuis e carregando equipamentos que Luana nunca tinha visto, entraram. Estamos aqui por Luana Silva. Preparar para transporte aéreo imediato. Descolamento de placenta com choque hipovolêmico. Eles trabalharam com uma eficiência brutal, colocando acessos venosos, monitorando o coração do bebê,
estabilizando Luana para a viagem. O médico local apenas assistia, atordoado. Eles a colocaram na maca de transporte. No momento em que atravessaram as portas e saíram para a noite quente, um segundo helicóptero, um modelo executivo preto e elegante, pousou ao lado do primeiro. A porta se abriu antes mesmo das hélices pararem de girar. Anderson saltou. Ele estava sem paletó, a camisa cara amassada, o cabelo despenteado e os olhos selvagens de terror. Ele parecia um homem que tinha atravessado o inferno. Ele a viu na maca. Luana! Ele correu até ela, empurrando os paramédicos. Seus olhos se encontraram. Naquele momento não havia contrato, nem mentiras, nem Isadora. Havia apenas a terrível e inegável verdade. O amor. Anderson. Ela sussurrou, a mão fraca se erguendo. Ele agarrou a mão dela, beijando-a. As lágrimas que ele segurou por meses finalmente caindo. Eu estou aqui, meu amor. Eu te peguei. Ele disse, correndo ao lado da maca, enquanto a levavam para a UTI aérea. Você vai ficar bem. Nós vamos ficar bem. Ele olhou para o paramédico-chefe. Eu vou com ela. Senhor, não há espaço, é uma UTI. Eu não estou perguntando. Anderson rosnou, o milionário acostumado a ter o que quer. Eu vou com ela. Ele subiu na aeronave sem nunca soltar a mão dela. As portas se fecharam e a máquina subiu no céu noturno. Um milagre de Natal improvável, deixando a cidadezinha poeirenta e o hospital modesto para trás. O Salvador havia chegado. O voo para a capital foi uma tortura de alta tecnologia. A UTI aérea zunia com a eficiência fria de monitores e bips. Cada som uma faca no peito de Anderson. Ele não soltou a mão de Luana. Observava impotente enquanto a equipe médica de elite trabalhava nela, administrando medicamentos, monitorando os sinais vitais dela e do bebê, falando em termos técnicos que ele não compreendia, mas cujo tom urgente o aterrorizava. Luana estava pálida como mármore, os olhos fechados, a consciência indo e vindo. A cada gemido de dor que escapava dela, o coração de Anderson se partia um pouco mais. Ele se sentia culpado. Se ele não tivesse sido tão cego à maldade de Isadora, se ele tivesse protegido Luana melhor. Eles pousaram no heliporto do hospital mais caro e avançado do país. Uma equipe de cirurgia completa já esperava na pista. Quando a porta se abriu, foi como uma cena de filme. A maca foi retirada e eles começaram a correr pelos corredores brancos e estéreis. Descolamento de placenta em 50%, bradicardia fetal. A pressão da mãe está caindo. Precisamos operar agora, gritou o cirurgião-chefe. Na porta do centro cirúrgico eles o pararam. O senhor não pode entrar. Tem que esperar aqui. Anderson soltou a mão dela, relutante. Luana, ele chamou, a voz embargada. Eu te amo. Lute. Lute por ela. Lute por nós. Ela abriu os olhos por uma fração de segundo, um vislumbre de consciência. Ela não disse nada, mas seus olhos transmitiram o medo. Então, as portas se fecharam, deixando-o sozinho no corredor. Ele não ficou parado. Ele começou a andar. Um leão enjaulado. A adrenalina do resgate estava passando, dando lugar a um pavor frio. Ele encostou a cabeça na parede fria, o cheiro de antisséptico sufocando-o. O que adiantava seu império, seus bilhões, se ele estava ali, indefeso, enquanto a mulher que ele amava e sua filha não nascida lutavam pela vida? Uma hora depois, o outro helicóptero, trazendo Dona Sebastiana, pousou. Ela correu até ele, o rosto banhado em lágrimas. Como ela está? E a minha neta? Eles a levaram para a cirurgia. Não sabemos de nada ainda, ele disse abraçando a mulher mais velha. Eles eram uma dupla improvável, o milionário em seu terno amassado e a senhora simples do sertão, unidos pelo mesmo terror. Foi nesse momento que Manuel, seu assistente, apareceu. Ele não correu, ele andava rápido, com a urgência de quem carrega algo vital. Em suas mãos não havia um telefone, mas uma pasta de couro preta. Senhor Anderson, Manuel disse, a voz baixa e respeitosa, mas com um brilho de aço. Manuel, agora não! Rosnou Anderson, sem desviar os olhos da luz vermelha acima da porta cirúrgica. Senhor, é exatamente agora, Manuel insistiu. Eu não parei de investigar desde que a senhora Luana desapareceu. O senhor estava focado em encontrá-la.
Eu estava focado em descobrir por que ela fugiu. O senhor encontrou o rascunho. Eu encontrei a verdade. Anderson finalmente se virou, a névoa de pânico se dissipando o suficiente para focar em seu assistente. Fale. Manuel abriu a pasta. O e-mail da Isadora, aquele grampeado ao contrato, é uma farsa completa. Nossos especialistas em TI forense rastrearam. Não veio dos servidores da empresa dela. Foi enviado de um serviço de e-mail anônimo e criptografado, com os cabeçalhos forjados para parecer que vinham dela. Anderson pegou os papéis que Manuel lhe estendia. Era um relatório técnico, incompreensível para ele, mas a conclusão era clara. O contrato, continuou Manuel, é igualmente falso. Nossos advogados analisaram a estrutura. A assinatura digital que supostamente seria sua foi copiada de um documento antigo e colada ali. É uma falsificação grosseira para um especialista, mas convincente para um leigo. Um frio subiu pela espinha de Anderson. Mas como? Ela não faria isso sozinha. Ela é ambiciosa, não uma criminosa técnica. Ela não fez, disse Manuel virando outra página. Isadora foi descuidada. Ela usou uma conta offshore, que o senhor abriu para ela anos atrás e da qual ela nunca fechou, para pagar por um serviço. Ela contratou uma empresa de consultoria de risco em Chipre. Basicamente, uma firma especializada em falsificação corporativa e plantação de desinformação. Ela pagou a eles $500 mil para criar essa armadilha. Manuel mostrou o extrato bancário. A data do pagamento era clara. 2 semanas antes do jantar de gala. Anderson entendeu tudo. O encontro no baile não foi acaso. A menção de herdeiro não foi um comentário maldoso. Foi o início da armadilha. O telefonema para ele pedindo o arquivo Projeto Fênix foi o bote. Ela sabia que ele estava viajando. Ela sabia que Luana estaria na casa. Ela usou a voz dele para fazer Luana ir até o escritório, onde ela ou alguém a seu mando já havia plantado a pasta cinza exatamente ao lado da vermelha. Ela criou a doença e a cura. Por quê? Anderson sussurrou. A raiva tão profunda que era quase silenciosa. Ela estava tentando forçar uma fusão com nosso conglomerado asiático. O senhor rejeitou a proposta dela no mês anterior. Ela achou que o senhor a estava humilhando. E então, o senhor apareceu com Luana, feliz. Ela decidiu queimar tudo. Se ela não podia ter seu império, ela destruiria sua felicidade. Dona Sebastiana, que ouvia tudo, levou a mão à boca. Meu Deus, quanta maldade! Naquele momento, a luz vermelha acima da porta cirúrgica se apagou. Anderson, Dona Sebastiana e Manuel congelaram. A porta se abriu. O cirurgião-chefe saiu tirando a máscara cirúrgica. Seu rosto estava cansado, mas ele sorriu. Foi por pouco, disse o médico. A senhora Silva perdeu muito sangue, mas conseguimos controlar a hemorragia. O descolamento foi grave, mas chegamos a tempo. Ela está estável e indo para a recuperação. Anderson fechou os olhos. O alívio tão forte que seus joelhos fraquejaram. E o bebê? O sorriso do médico se alargou. O senhor é pai de uma menina, saudável, pulmões fortes e muito zangada por ter sido tirada de lá. Nasceu às 23h58, um milagre de Natal. O choro que Anderson segurava há meses finalmente veio. Ele abraçou Dona Sebastiana com força, os dois soluçando de alívio. Minutos depois, uma enfermeira trouxe um pequeno pacote rosa. Anderson estendeu os braços trêmulos. Era minúscula, um tufo de cabelo escuro e úmido, o rosto vermelho e enrugado. Ela parou de chorar no instante em que ele a segurou. Emily. Ela abriu os olhos minúsculos e Anderson sentiu seu mundo inteiro se realinhar. Ele olhou para aquele rosto inocente. Ela era a prova viva de que, em meio a toda a podridão de seu mundo, algo bom poderia nascer. Algumas horas depois, na madrugada do dia 25 de dezembro, Luana acordou. O quarto não era um quarto. Era uma suíte de luxo. A luz era suave. O cheiro não era de desinfetante, mas de algo levemente floral. Ela sentia dor, uma dor profunda no abdômen, mas era uma dor anestesiada, distante. Seu primeiro pensamento foi de pânico. Meu bebê, eu estou aqui. A voz de Anderson era suave como veludo. Ele estava sentado em uma poltrona ao lado da cama. Ele não parecia um milionário, parecia um homem que não dormia há dias. E em seus braços, ele segurava o pacote rosa. Ela está aqui, Luana.
ele disse, levantando-se com cuidado e se aproximando. Ela é perfeita. As lágrimas brotaram nos olhos de Luana. Ela está bem? Eu lembro do sangue. Ela está perfeita. Ele repetiu, a voz embargada. E você também vai ficar. Ele colocou a pequena Emily nos braços de Luana. O contato foi elétrico. Um calor imediato, primal. Luana chorou, um choro silencioso, beijando a cabeça da filha. Todo o sofrimento dos últimos meses, o medo, a fuga, a dor, tudo valeu a pena por aquele momento. Ela olhou para Anderson, e a sombra da realidade voltou. Emily, ela sussurrou. Ela é linda. Mas, Anderson, os papéis, o contrato, ela precisava saber. Mesmo ali, no momento mais feliz de sua vida, a faca da traição ainda estava cravada em suas costas. Anderson não disse nada. Ele apenas pegou a pasta preta que Manuel havia deixado e sentou-se na beira da cama. Eu sei por que você fugiu, ele disse, a voz cheia de uma dor que espelhava a dela. Aí você tinha todo o direito. Ele abriu a pasta. Eu não pedi para você encontrar o Projeto Fênix por acaso. Isadora me usou. Ela queria que você encontrasse esta pasta. Ele mostrou a ela. Não o contrato falso, mas o relatório forense, o extrato bancário, a prova da empresa de falsificação. Ele explicou cada passo da armação de Isadora, desde o jantar de gala até o telefonema. Ela sabia, Luana. Ela sabia que você era meu ponto fraco. Ela sabia que sua maior insegurança era o mundo de onde você veio. E ela usou isso contra nós. Não havia contrato, não havia pagamento final, não havia entrega da criança. Luana olhava dos papéis para o rosto dele. Ela via a exaustão. Ela via os meses de busca desesperada. Ela via o terror em seus olhos quando ele a encontrou no hospital. E ela viu a verdade. A verdade era muito mais cruel do que ela imaginava, mas não da maneira que ela pensava. Ela não tinha sido enganada por ele. Os dois tinham sido vítimas. 5 milhões, ela sussurrou, lembrando-se do valor. Eu realmente achei que esse era o meu preço. Seu preço? Anderson riu, mas foi um som quebrado. Luana, eu gastei o triplo disso só hoje. Entre UTI aérea, helicópteros e a melhor equipe cirúrgica do país, só para garantir que eu ouviria sua voz novamente. Não existe preço para você, ou para ela. Ele colocou a mão sobre a dela que segurava Emily. Eu não estava procurando um herdeiro. Eu estava sozinho. Eu era um homem vazio em um mundo de coisas. E então, em uma noite chuvosa, uma mulher com mais coragem do que eu jamais terei, me contou seu segredo mais profundo. Eu não me apaixonei por você quando você ficou grávida. Eu me apaixonei por você naquele táxi. O choro de Luana agora era de puro alívio. O nó de dor e traição que ela carregava em seu peito há meses finalmente se desfez. Eu te acusei, ela disse, a culpa a atingindo. Eu fugi. Eu não acreditei em você. E eu te culpei, ele disse, por não confiar em mim, quando eu nunca tinha realmente me aberto para ninguém. Nós dois estávamos com medo. Ele se inclinou muito devagar e encostou a testa na dela. Emily dormia entre eles. Me perdoa, Luana, por não te proteger da minha ex-noiva, por não te mostrar o quanto você valia para mim antes que fosse tarde demais. Eu te perdoo, ela sussurrou. Você me salvou. Você salvou nossa filha. Nós nos salvamos, ele corrigiu. Ele olhou para seus lábios e, com uma ternura que continha toda a angústia e todo o amor reprimido dos últimos meses, ele a beijou. Não foi um beijo de paixão, mas de promessa. Foi um beijo de perdão. Um beijo que selou o passado e deu as boas-vindas ao futuro. A família improvável, nascida de um desabafo desesperado em um táxi, estava finalmente unida. A resolução legal foi rápida e brutal. Com as provas que Manuel reuniu, Anderson não precisou mover uma montanha. Ele apenas entregou a pasta aos advogados da empresa de Isadora, juntamente com uma nota. A notícia não explodiu na mídia. Foi tratada com a discrição cirúrgica do mundo corporativo, o que era ainda pior. Isadora foi convocada para uma reunião de emergência. Ela foi confrontada com evidências irrefutáveis de fraude, falsificação e espionagem industrial. Ela perdeu seu emprego, sua licença, seus milhões e, o mais importante, sua reputação.
Ela desapareceu do cenário social e corporativo, uma pária em um mundo que só valoriza o sucesso. Um mês depois, Luana não estava em uma mansão luxuosa. Ela estava em uma casa de praia iluminada pelo sol, um lugar que Anderson chamava de refúgio. Era de madeira clara e vidro, e o som do mar era constante. Dona Sebastiana estava na cozinha, cantarolando e preparando um almoço, insistindo que a comida do mar era melhor que a dos chefes de Anderson. Bianca, a melhor amiga de Luana, estava lá, segurando a pequena Emily no colo com um cuidado exagerado. "Olha só para você, Millie", Bianca dizia para a bebê. "Seu pai é literalmente um príncipe encantado que veio de helicóptero. Não aceite menos que isso quando crescer, ouviu?" Luana riu, sentada em uma cadeira de vime na varanda, o cabelo solto ao vento. Ela estava saudável, forte. A doença, o prazo final, tudo parecia um pesadelo distante. O Dr. Miguel, que agora fazia parte do conselho do hospital de Anderson, havia confirmado. A gravidez tinha, de alguma forma milagrosa, estabilizado sua condição. Anderson saiu de dentro da casa. Ele não usava terno. Estava de bermuda e uma camiseta simples, descalço. Ele trouxe um copo de suco para Luana e deu um beijo em sua cabeça. "Feliz?" ele perguntou. Ela olhou para ele, para sua mãe na cozinha, para sua melhor amiga ninando sua filha e para o oceano à frente. "Eu só queria engravidar até o Natal", ela lembrou, a voz suave. "Eu achei que era sobre um prazo, sobre uma doença, mas era sobre isso." Ele pegou a mão dela. "Era sobre você. Sempre foi." Ele pegou Emily dos braços de Bianca e a segurou contra o peito. A taxista virgem, o milionário solitário e a filha milagrosa. A família improvável deles, unida não por um contrato, mas pelo caos, pela verdade e por um amor que nasceu na noite mais escura. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. O que começou com um prazo desesperado em um táxi se transformou em um verdadeiro milagre de Natal. E aí, gostou? Se essa trama de Luana e Anderson te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.